Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre uma síndrome cruel e muito pouco falada, tá? Ela é uma forma de abuso mais escondida que existe e raramente ela é descoberta. Essa que é a parte mais terrível dessa síndrome, né? Ela está presente em alguns filmes e livros, né? Na ficção ela aparece na história do livro Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, que foi adaptado para TV na minissérie da HBO chamado Sharp Objects. Né? Eu recomendo tanto o livro quanto a série, os dois são muito bons. E essa síndrome também está presente no filme famoso O Sexto Sentido, com o Bruce Willis, de 1999. Acho que grande parte das pessoas já assistiram. E ele aparece também num dos episódios da série True Detective. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a série. A síndrome se chama Síndrome de Munchausen by Proxy ou Munchausen por procuração. Ela é uma forma grave de abuso infantil com alta taxa de reincidência e mortalidade. Ela ocorre quando alguém próximo a uma criança, 90% dos casos é a mãe, porque normalmente a mãe é a cuidadora, né, a pessoa que cuida da criança, produz de forma intencional, quer dizer, ela tem a intenção, né, ela produz os sintomas ou mesmo causa ativamente uma doença na criança. Então a criança não tem nada, então a mãe finge que ela tem ou causa uma doença na criança. A mãe dá a impressão que o filho está doente, fingindo ou causando sintomas. Para quê? Para que a criança esteja sempre sendo hospitalizada e se submeta a uma série de diagnósticos, exames, procedimentos invasivos, tá? Essa síndrome foi descrita pela primeira vez em 1955. Apesar de já ter um tempo, né, ter sido descoberta, ela é muito pouco falada, muito pouco. Por que é tão difícil perceber, né, a síndrome de Munchausen? Porque o genitor, a pessoa que cuida da criança, ela aparenta uma devoção muito grande, né? Então ela é uma mãe que... Qual a impressão que dá? Nossa, como ela cuida bem, como ela ama, como ela se preocupa, como ela quer o bem do filho. Leva no hospital, leva no médico, acompanha, tá sempre para lá e para cá, carregando a criança, né? Então é difícil desconfiar dessa mãe, é muito difícil desconfiar, mesmo as pessoas próximas, tá? Essas mães, elas se aproximam do médico com um nível de intimidade desproporcional, porque elas estudam o assunto, tá? Elas sabem a sequência de raciocínio dos médicos e elas tentam induzi-los a pedir determinados exames. Então elas são muito espertas, tá? Muito mesmo. Elas dedicam a vida dela a isso, né? Essa pessoa tem um grau de conhecimento médico, tem um certo grau de conhecimento. Então, pode ser também um enfermeiro, pode ser não só a mãe, a pessoa que cuida. E cuidadores, tá? Isso é terrível, porque eles têm até uma certa permissão, né, da lei para que eles continuem a cometer esses horrores. O que as mães ou os cuidadores ou os enfermeiros que têm a síndrome de Munchausen por procuração ganham com isso? Primeiro, as mães, né, ganham a atenção dos familiares, amigos e médicos, né, que eles a veem como pessoas muito dedicadas e abnegadas. Uma super atenção dos médicos, elas adoram a atenção dos médicos, tá? Tanto que elas vão, não param de ir levar a criança aos médicos. Elas sentem prazer no controle da vida do filho. Então, elas se sentem meio como deuses, né? Deusas no comando, mas aí também entra os enfermeiros e cuidadores que têm a síndrome, eles se sentem deuses. Então, eu tenho nas minhas mãos o controle da vida e o controle da morte, né? Quando a pessoa vai adoecer e quando ela vai ficar saudável. Então, esse jogo está nas minhas mãos. Isso é a pessoa obtém um prazer terrível nisso.
né? E são pessoas sádicas, porque elas sentem prazer em ver a dor do outro. Então, se o filho está submetendo a uma série de exames, está sendo cortado, virado para lá e para cá, né? Faz raio-x, faz uma série de exames. E essa manipulação, né? Esses procedimentos invasivos causam prazer na mãe, tá? Então, isso é um grau de sadismo. E o pior é que se o filho morre, muitas vezes morre, né, ou a vítima morre, a pessoa vai procurar uma nova vítima, ela não para, tá? Como que a mãe cria esses sintomas no filho, né? Ela pode deixar de alimentar, tá? E quando ela vai dar algum alimento, ela dá um alimento estragado, ela dá remédio sem necessidade, ou ela dá excesso de remédios, comida estragada, mistura de remédios para causar dores. Existe uma série de fatores que elas inventam para produzir sintomas ou doenças na criança. A Julie Gregory é uma sobrevivente que escreveu um livro sobre o assunto chamado Sickened. Tem traduzido para o português, mas está esgotado. Ela conta a história de vida dela, é terrível. O livro, assim, é assustador, né? Eu li esse livro e é chocante. Você não acredita, né, que aconteceu, de tão terrível que é. Então, ela conta que ela vivia em hospitais fazendo raio-x, sendo medicada, operada, né? E os médicos tentavam descobrir uma doença que a mãe dela criou na cabeça dela, que ela não tinha. Mas ela sempre ela se sentia mal, porque a mãe dela dava uma série de coisas para ela, deixava ela sem comer, ela comia muito mal, só comia porcaria, ela sempre estava desmaiando, com fraqueza, tá? E quando ela tinha 10 anos, a mãe dela insistiu que ela tinha um problema no coração, né? E ela contava para a Julie uma série de informações falsas que ela também contava para o médico. E ela falava para a Julie que se ela desmentisse ela na frente dos médicos, ela ia ser castigada. Então a Julie tinha que mentir para o médico também. Estava morrendo de medo. Os médicos, muito preocupados, né? Eles eles iam fazer uma cirurgia, né? Para abrir e ver o coração da Julie. Aí quando ela estava já na mesa de cirurgia, né, ela ficou tão desesperada, tão assustada, que ela tentou contar a verdade para os médicos, mas eles não acreditaram nela. Quando ela estava com o catéter inserido nela, né, foi aí que os médicos perceberam que não tinha nada de errado com o coração dela e não fizeram a cirurgia, né, mandaram ela para casa, tudo. Quando ela ficou mais velha, a Julie, né, quando ela tinha 24 anos, ela estava na faculdade de psicologia, foi a primeira vez que ela ouviu falar da síndrome de Munchausen by proxy. A informação chocou tanto ela, né, que ela foi aí que ela começou a perceber tudo o que aconteceu na infância dela. Ela começou a entender o mal que a mãe dela causou a ela todos esses anos, até ela conseguir se livrar, né, e ter a independência dela. Aí que ela percebeu que a infância dela não foi nada normal, né. Ela faltava muito na escola também quando ela era pequena, porque a mãe dela queria sempre estar levando elas nos médicos. E a mãe dela se preparava toda para ir no médico, se arrumava, né? A mãe dela ficava muito ansiosa e excitada no encontro com os médicos. A mãe dela adorava os médicos. E ela percebia isso na mãe. E depois de muitos anos, quando a Julie já era adulta, ela foi visitar a mãe dela, né? E a mãe dela já tinha se separado do pai, casado novamente, estava morando em outra cidade, em Montana, com um novo marido. E a mãe dela tinha adotado uma criança, né? E a Julie ficou, assim, horrorizada quando ela percebeu que a mãe dela estava começando o ciclo, né, de abuso com a criança da mesma forma que estava começando, que tinha feito com ela. Né? Aí no livro ela conta toda a maratona que ela teve que fazer, a Julie, todo o material que ela teve
que obteve de pesquisa, né, dos hospitais que ela frequentou, conversando com os médicos, tudo, para conseguir incriminar a mãe, né? Conseguiu tirar a guarda da menina, da mãe dela. A mãe dela ia matar a menina, com certeza ia fazer a mesma coisa que tinha feito com ela, né? Então só adulta que ela conseguiu perceber isso, né? A síndrome de Munchausen por procuração ela é de difícil diagnóstico, porque as mães são muito articuladas e os filhos, eles acabam defendendo a mãe, tá? Isso é normal, porque as crianças elas não poderiam imaginar uma traição dessa natureza. Então, por amor, por medo de perder, mesmo que seja uma mãe terrível, né? Muito difícil para a criança acreditar que a mãe esteja fazendo isso, ou faça isso com a intenção de maltratar a criança, né? Por um prazer sádico. E mesmo adultos que têm dificuldade em assumir que tiveram uma infância assim, né? Tem muita gente que prefere fingir que não foi isso, né, do que enfrentar uma realidade de uma mãe com síndrome de Munchausen by proxy, né? É terrível, é terrível. Para finalizar, eu vou falar sobre, no episódio 6 do True Detective, da série da HBO também, o Matthew McConaughey, que ele interpreta um detetive, ele vai interrogar uma mãe que matou seu filho. E ele identifica nela a síndrome, né? E porque ela também já havia matado outros filhos também. Aí ele utiliza os seus métodos de questionamento e ele consegue que ela confesse. Depois que ela confessa, ele diz para ela, e essa é a parte chocante, né, do episódio, ele diz para ela, olha, a mídia vai pegar pesado com você. E as prisioneiras também são muito rígidas, né, com as pessoas que machucam crianças. Então, se você tiver a oportunidade, você deveria se matar, ele fala para ela. E dá até um alívio quando a gente vê. É uma cena espetacular, né? Porque o nível de maldade dessas pessoas é inimaginável, é terrível, né? É uma doença, é um transtorno, é uma síndrome e muito pouco se fala, poucos sabem que existe, muitos médicos não conseguem identificar também, não é fácil, tá? E fica aí a dica e o alerta sobre essa síndrome, ok? Obrigada e até o próximo vídeo.